Salve, salve pessoal, bora lá para mais uma aula de informática para concurso e hoje a gente vai abordar algumas questões aqui que a VUNESP cobrou de Excel em alguns concursos, beleza? Então a gente vai fazer ela na prática, né? Vamos pegar cada questão, vamos destrinchar. Se você está no nível iniciante, esse vídeo é para você. Se você tem uma noção mais avançada, talvez você veja que não vai ser um conteúdo totalmente direto ao ponto, eu posso colocar direto ali a o resultado, né, alternativa, mas o que a gente quer aqui, o objetivo dessa aula é a gente aprender ao máximo a técnica, a metodologia para a gente responder questões na hora da prova, né, no que tange a informática para concurso. Então, a gente não vai só simplesmente pegar e responder uma questão, a gente vai entender ela mais a fundo, ver por que é tal coisa, por que não é tal coisa, para você entender como a banca cobra. Então aqui a gente vai trabalhar com 3 questões das VUNESP, ó, 3 questões da VUNESP, e vamos lá. Essa primeira fala assim: observe a planilha a seguir, construída na configuração padrão do Microsoft Excel 365. Então a gente tem uma planilha normal aqui, né? 3 colunas, coluna A, coluna B, coluna C. Itens 1, 2, linha, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6 aqui em branco. Ele fala assim: assinale a alternativa que apresenta corretamente a fórmula que resultou, né, que gerou o resultado obtido na célula C5. A célula C5 é, ó, C, linha 5, coluna C, interseção de uma célula com a coluna, de uma linha com a coluna, né, dá uma célula. Então a gente tem esse aqui, ó, que é o resultado. Então, vou botar uma setinha aqui para a gente não se perder. Então ele quer falando para a gente assim, poxa, o que é que resultou nesse resultado? Então a gente tem que ver primeiro a lógica por trás dessa questão. O que aconteceu? Se a gente observar, a gente tem ali, ó, 1.000, 2.000, 500, e se a gente somar tudo isso aqui, vai dar 3.500, não dá 8.500. Mas, analisando a tabela como um todo, a gente tem aqui, ó, item, imagina como se fosse uma padaria, né? Ou um armazém, aí tem item tal, tal e tal, a quantidade de itens e o valor de cada item. Só que aqui o valor total está multiplicando todos, né? Por exemplo, se eu tivesse, ó, dois pregadores de roupa, um exemplo, ou 2 televisões, cada uma custa R$ 1.000, mas como eu tenho duas, aqui a gente vai ter R$ 2.000, beleza? Aqui é a mesma coisa, cada item, né, o valor unitário dele é R$ 2.000. Como eu tenho 3, né, a quantidade está aqui em cima, então é 3 vezes 2, 6, então eu tenho 6.000. 6.000. E esse aqui, ó, esse outro item, né, o item letra C, a gente tem somente uma quantidade dele e ele custa R$ 500. Como a gente só tem um, custa 500, então vai ser 500. Se pegarmos esses valores, né, 2.000 mais 6.000, a gente tem 8.000. 8.000 mais 500 fecha 8.500, que é justamente a célula que ele está procurando. Ou seja, o que está fazendo essa célula para a gente? O que ela está trazendo? Ela está trazendo nada mais nada menos do que a multiplicação dessa coluna B, que é a quantidade, vezes o valor do produto. Então ele multiplica isso aqui e ele soma esse valor total. Então, para ele fazer isso, ele tem que somar tudo isso daqui já multiplicado. E para fazer isso, se a gente observar aqui nas alternativas, eu tenho somente soma. Beleza. Só que eu sei que a função soma, ele só pega simplesmente e soma. E se eu só simplesmente somar, eu vou ter um valor que não vai ser 8.500, que vai ser 2, 3, 3.500, que não é o que eu quero. Então, eu já posso cortar de cara aqui a letra E, a letra D e a letra A. Primeiro que a letra A que está somando para a gente, ó, 2 intervalos, beleza. E aí? Eu não estou só simplesmente somando, eu estou somando uma multiplicação, né, da quantidade de produtos que eu tenho. Ou seja, eu estou fazendo. Aqui ele está colocando produto, né? Eu simplesmente falei produto para vocês, mas é a multiplicação, né? O produto, a multiplicação. Então, quando eu vou utilizar essa fórmula somar, igual a somar. Somar produto, produto. O primeiro parâmetro é onde eu vou querer somar, que vai ser o quê? De C. Eu quero somar aqui, né? C2 até C4, né? C2 até C4. Esse é o local onde eu quero fazer essa soma. Só que eu preciso multiplicar. E eu vou multiplicar por onde? De B2 até B4. Então eu tenho que multiplicar de B2, eu tenho que colocar esse parâmetro B2 até B4, colocar mais um parâmetro, e depois que eu multiplicar, vou pegar e vou pegar de C2, né? C2 até C4. Não esqueçam aqui, ó, dos 2 pontos. 2 pontos significa até, ponto e vírgula significa e. Porque o E aqui não é E. Então, a gente não pode esquecer disso aí. 2 pontos
e ponto e vírgula. Então, eu tenho que pegar todo esse intervalo e vou multiplicar por esse intervalo, que vai ser onde eu vou somar. Então, ele vai fazer essa soma desse produto. E aí, meu gabarito aqui vai ser a letra B. Vocês não poderiam, né, confundir com a letra C, somar produto B2 até C4, porque aqui ele precisa de mais parâmetros. E se eu olhar e abrir o Excel, deixa eu abrir o Excel aqui para vocês observarem na prática. Estou abrindo aqui para mim também. Vou chegar aqui numa célula qualquer, deixa eu dar um zoom, deixa eu ver se ficou bom para vocês aí, acho que ficou bom. Vou pegar aqui na C, igual a somar produto. E aí, eu pego uma matriz, e depois dessa matriz, eu coloco os meus parâmetros que eu vou utilizar para fazer essa soma. Como assim? Vamos lá, digamos que eu tenho aqui eu tenho 2 itens, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4. Aqui esse daqui custa, sei lá, R$4, aqui R$6 e aqui R$8. Então eu tenho a minha tabela aqui, essa tabelinha, deixa eu deixar ela bonitinha aqui para vocês. E aí eu quero somar esse produto aqui. Então eu vou utilizar aqui, ó, igual a somar produto. E aí eu vou pegar a minha primeira matriz, que é onde eu vou somar, vou colocar um ponto e vírgula, e agora é onde que eu quero multiplicar e pegar minha soma final. Vou pegar, ele vai dar como 58. O que ele está fazendo aqui? Ele está pegando 2 vezes 4, vai dar 8. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 8, 8 mais 8, 16, 16 mais 16, 32. Se eu pegar esses números aqui e somar, eu vou ter 58. Vamos ver? Então, é igual a soma, né? Deixa eu pegar aqui soma desses 3 números. Vamos fazer aqui, ó. E aí, deu justamente aquilo que a gente abordou. Então, por isso que o nosso gabarito, ele é a letra B e não a letra C. Porque essa função somar produto, ele pede esses 2 fatores em linha, né? Tanto aonde você quer multiplicar, né, o que você quer fazer o produto, e o valor final. Beleza? Então, deixa eu voltar para a minha apresentação, nosso gabarito na tela, vamos lá para a nossa próxima questão também da Banca VUNESP, ano de 2025, vamos ver como é que a banca ela cobrou essa questão de informática. Tá falando também a mesma coisa, né, no Office 365, português, para a gente saber que se for pedido, né, na questão alguns atalhos de Excel, de PowerPoint, no Microsoft Office como um todo, a gente tem que saber que está em português. Né? De inglês e português ali, alguns atalhos mudam bem diferente. Então a gente tem a seguinte planilha, né? Coluna A, B, C e D, e linhas 1, 2, 3, 4 e 5. E ele fala assim, caso na célula B5 seja inserida a fórmula, então B5, bem aqui, né? Nessa célula, seja inserida essa fórmula aqui. Então, igual a soma. Qual que é a dica para vocês na hora de estar resolvendo uma questão como essa? A gente tem uma fórmula gigante, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer por partes, de dentro para fora, né, do menor para o maior. Então vamos fazer aqui primeiro aqui, ó, essa parte, soma de C1 até D4. Ó, 2 pontos aí o quê? É até. Então vamos lá em C1. Lembra, quando você tiver 2 pontos, você faz o seguinte, você usa esses 2 símbolos aqui, ó, esse e esse. Que aí você vai fechar todo o quadrante do local onde você vai estar selecionando aquele intervalo de células. Como assim, professor? C1. C1 é o primeiro, então você usa primeiro esse e no final esse. Então C1 é esse bem daqui, ó, C1. Então eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Fiz a minha setinha ali. D4. Quem é D4? D4. É esse camarada bem aqui, ó. D4. Ó. Faço de novo ali essa setinha. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou casar os cantos dele. Ó, vou fechar aqui, e ele vai fechar com esse aqui, ó, tá vendo? Tem que fechar os dois, fazer um encontro. Ó, vou pra cá, e ele se encontra com essa parte daqui. Então a gente tem todo esse quadrante. Ele tá fazendo o quê? Ele tá somando todo esse intervalo. Então vamos fazer simplesmente essa soma de D1 até D4. Então eu tenho 5 mais 1, vai dar 6. 2 mais 2, 4. 4 mais 8, 12. Né? 8, 9, 10, 11, 12. Então 5 mais 7 dá 5 mais 5, 10, mais 2, 12. Então eu tenho 12. Se eu somar tudo aqui, 12 com 12 dá 24, 6 com 4 dá 10. Então eu tenho tudo como 34. Então essa primeira parte aqui eu tenho como 34, beleza? Depois a gente continua. Vamos lá para essa parte aqui, soma de A1 até B4. Vamos trocar a caneta aqui. Quem quer A1? A1, né? É bem aqui. A1
até B4. B4. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Vamos fechar o quadrante. Aqui ele encontra com esse. E aqui, essa outra ponta se encontra com essa, ó. Então, tem que somar a mesma coisa. 8 mais 2 vai dar 10. 9 mais 2, 11. 7 mais 2 dá 9. 6 mais 3 dá 9. Então, vou fazer a mesma coisa. 9 mais 9 dá 18. Mais 1, 19. Então, sobe um aqui em cima. Então, 1, 2, 3, 39. Então, essa outra parte aqui é 39. 39. Deixa eu botar a outra cor aqui. Então, a gente tem aqui como 39. Vamos apagar também. 39. 39. Então, a nossa fórmula ficou o seguinte. Vamos colocar aqui no cantinho. É igual a soma. Ali a gente já tem o resultado, né? Soma 39 menos, aqui é 34 mais 3. 34 mais 3, 35, 36, 37. Então eu tenho soma de 39 menos 37. Então eu tenho 37. Aqui tem 39, 34 mais 3, 37. Beleza? Deixa eu ver se vocês estão vendo a tela certinha. Tá certinho. 39 menos 37. Ó, na verdade é o contrário, ó, a gente não pode confundir. Ó. Tá vendo que ó, quase que a gente confunde essa parte aqui. Ó. Deixa eu apagar aqui. Isso aí ia acabar atrapalhando. Ó, não vai ser 37 não, vai ser 34 mesmo. 34, 39, menos 34. 34, 35, 36, 37, 38, 39. Dá 5. Né? Porque o resultado aqui, ó, tá vendo que tá entre parênteses? Ó, soma aqui e a soma aqui. E o resultado disso tudo aqui, ó, vai ser 39 menos o 34, que ele tá aqui dentro desse parênteses, ó. A gente não pode errar isso daqui. Que dá quanto? 5. E aí esse 5, que é o resultado dessa soma aqui em terra, eu vou somar com mais 3. 5 mais 3 vai dar 8. Nosso resultado aqui é 8. Gabarito letra D. Por isso que a gente não pode confundir nessa hora que a gente está fazendo a função, a gente tem que prestar muito bem atenção onde está cada símbolo. Né? Se eu deixasse aqui o 39 menos 37, fizesse direto, a gente iria errar, porque ia dar 39, 37 ia dar 2, e nem tem esse resultado. Né? Acabei percebendo, ó, porque você acaba esquecendo ali ó, esses símbolos que estão aqui. Né? Parêntese, onde fecha, abre aspas, onde tem ponto, 2 pontos, né, ponto e vírgula, então tem que prestar atenção com esses detalhes. Então é uma questão relativamente simples, é uma questão simples, mas aí tem que ter bastante cuidado e atenção na hora de resolver elas. Beleza? Então a gente faz por partes. Qual que é a primeira parte? Vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu pegar um marca-texto. A primeira parte é esse daqui, ó. Essa é a primeira parte. E a segunda parte é esse daqui, ó. Só que aí, olha o detalhe onde que ele estava. Se a banca quisesse sacanear, ela poderia colocar o quê? 2 aqui, em uma das alternativas para a pessoa poder errar. Então, prestando atenção nesse detalhe, a gente não erra. Porque olha só, aqui dentro a gente tem um parêntese e aqui a gente tem outro parêntese. Ele está subtraindo o 39 menos o 34, que está aqui dentro também. E aí esse resultado, aí sim, está somando mais 3. Por isso, beleza? Então vamos lá continuar. Nossa última questão aqui também de Excel, também da Banca Vunesp, também do ano de 2025. Eu falo o seguinte: as células de uma planilha que está sendo elaborada com auxílio do Excel, está falando de 2016, mas a questão é de 2025, é atual, porque ele está falando de uma fórmula, então não vai mudar em nada isso na hora da sua prova. Configuração português, mesma balela. Caso a expressão matemática, ele nos dá aqui soma-se, seja inserida na célula E6, quem que é E6? E6, ó, é uma célula vazia, essa vem daqui. O valor numérico obtido será, então, o que ele vai fazer? Ele vai somar de B1 até, ó, 2 pontos aqui, ó. Não pode confundir isso daqui. Os 2 pontos significa até, ou seja, eu pego todo o intervalo. Se eu utilizasse, professor, B1, 2 ponto e vírgula, no caso, E5, como é que eu leria isso aqui? Eu pegaria a célula B1 e a célula E5. Ou seja, eu pegaria esse daqui e essa célula somente. Como eu estou pegando com 2 pontos, eu tenho que pegar todo esse intervalo. Como é que eu faço para saber o intervalo? Vamos fazer o seguinte, ó. Pega aquela dica lá de fazer
ó, isso, os cantos, faça os cantos, que aí você não erra, você faz o encontro dos cantos, né? Aqui eu acabei fazendo demais ali, mas não erre o encontro dos cantos. Como assim? Faz aquele encontro lá que a gente fez na questão anterior. Vamos pegar aqui uma outra caneta de outra cor, ó, B1, vamos fazer um canto aqui, B1, E5, quem é E5? Essa daqui. Vamos fazer um encontro desses cantos aí. Vamos pegar uma cor verde aqui. Vamos fazer um encontro, ó. O roxo aqui tá vindo. Por que ele vai parar aqui, ó? Porque ele vai se encontrar com esse outro canto aqui, ó. Eu poderia passar além? Poderia, mas ó, o encontro deles fica bem aqui. Ah, esse aqui, ó, vou riscar. Você pode riscar até onde você quiser. Vou riscar aqui também. Onde é o encontro deles? Bem aqui. Então, o meu quadrante para fazer o cálculo é justamente, ó, deixa eu pegar uma caneta para não atrapalhar a visão aí, é justamente essas células que estão aqui dentro. Todas essas células. Então ele vai fazer o quê? Ele vai somar nesse intervalo. Só que, ó, a gente tem aqui dentro da função soma um C. Ou seja, ele está trazendo um critério. Só quero que some se atender ao meu critério. Qual critério é esse? Ah, inclusive é interessante lembrar nessa questão, aprender um pouco mais, que já vi bancas cobrarem o contrário. Ele nos dava o resultado, colocava a fórmula nas alternativas e perguntava qual fórmula que estava correta. E a gente tinha que saber qual que era. Então a gente já aprende, já pega essa questão para aprender um pouco mais, para saber como é que é a estrutura da fórmula. Então a gente tem o soma-se, abre parênteses, fecha parênteses aqui, dentro dele a gente tem um intervalo separado por ponto e vírgula do próximo critério. Lembrando, ó, tem que estar em entre aspas. Era isso aqui que era o erro de uma questão que eu peguei. Agora não me lembro qual é a banca do concurso, mas é para vocês já ficarem atentos aí. Então ele vai querer somar, né, se atender a esse critério aqui. Ou seja, se o número da célula for maior ou igual a 4. Se for maior ou igual a 4, vai entrar na soma. Se não for, não vai entrar. Vamos pegar aqui um marca-texto aqui vermelho agora. Vamos fazer o seguinte, vamos ver qual dentro desse intervalo que é maior ou igual a 4. O que não for, a gente não vai somar. 2 não é maior que 4. 4 vai entrar na soma. O 4 vai entrar, o 3 não vai entrar, 1 não vai entrar, 6 vai entrar, 5 vai entrar, 6 vai entrar, o 2 não vai, 4 vai, porque ele é maior ou igual. Então, aqui, ó, nenhum desses vai entrar, o 4 vai também, aqui não vai, aqui não vai, aqui não vai, aqui não vai. Ou seja, a gente tem esses valores que vão ser somados, que atendem a esse critério, que está dentro do intervalo de B1 até I5. Então, se a gente pegar a nossa caneta aqui e fazer a soma, deixa eu pegar uma caneta de uma cor vermelha aqui, 4 mais 4 dá igual a 8, né? Esses dois valores aqui, 8, 6 mais 5 dá 11, 11 mais 6 dá 17, então a gente tem mais 17, 18, 19, 20, 21, então a gente já tem 21 aqui. Mais 4, 25, fechou 25, né? 25, mais 8, é meu jeito de calcular. Aí o pessoal vê a melhor maneira aí. Então aqui a gente vai ter 32, né? 5 mais 5, 10, 13, 13, né? Tá 33 na verdade, né? Então 5 mais 5 dá 10, 11, 12, 13, sobe 1, 33. Nosso resultado aqui 33, gabarito, letra D. Então, aí a metodologia na hora de calcular aí é com vocês, né? Questão matemática simples, mas dá para entender como é que eu fiz. Então, o nosso gabarito aí, letra D, dá para entender mais ou menos como é que a banca ela quer pegar você. Você observa como é que ela coloca os padrões ali de cobrança, você sabe, se você presta atenção. Se você não prestar atenção nesses detalhes, por exemplo, e você deixa passar, por exemplo, os números 4. Então, se você tirar isso daqui, você não vai encontrar o resultado, né? Vamos ver. 6 mais 5 dá 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ele não deixou 17 aqui pra gente, mas se você errasse um critério como esse, poderia cair alguma dessas outras alternativas e errar uma questão fácil, beleza? Não dá pra gente errar questão fácil na hora da prova. Então, é isso aí. A gente finaliza essa aula por aqui agora e qualquer dúvida que vocês tiverem ou se vocês quiserem alguma aula específica de algum assunto específico, só deixar o comentário aqui no YouTube ou qualquer rede social que eu tiver deixado essa aula e a gente se vê numa próxima oportunidade. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.